Para você que está aí estudando arduamente, se preparando, mandando bala nos estudos, estamos juntos. Vamos lá continuar estudando e hoje vamos falar sobre a resolução número 185 do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Vamos falar sobre processo eletrônico. Vamos lá então ver os artigos mais importantes dessa lei, começando aqui lá no capítulo 1, que fala do processo judicial eletrônico, nas disposições gerais que estão aí na seção 1ª. O artigo 2º nos diz: o processo judicial eletrônico compreenderá o controle do sistema judicial nos seguintes aspectos: controle da tramitação do processo, padronização de todos os dados e informações compreendidas pelo processo judicial, produção, registro e publicidade dos atos processuais e o fornecimento de dados essenciais à gestão das informações necessárias aos diversos órgãos de supervisão, controle e uso do sistema judiciário. Então você vê aí que o artigo 2º da resolução 185 do CNJ nos fala que o processo judicial eletrônico tem 4 aspectos que você deve lembrar. Tá? Então ele é responsável, o processo judicial eletrônico, por 4 aspectos. Vamos ver lá de novo para você lembrar. O processo judicial eletrônico compreenderá o controle do sistema judicial, de tudo o que for sistema judicial, nos seguintes aspectos. Primeiro, o controle da tramitação do processo, ou seja, o andamento do processo. Então estamos falando aqui do controle da tramitação do processo. Como que o processo anda? Qual o desenrolar do processo, as etapas do processo. Então o processo judicial eletrônico, primeira coisa, ele é responsável pelo andamento do processo. Segundo, padronização de todos os dados e informações compreendidas pelo processo judicial. Terceiro, produção, registro e publicidade dos atos processuais. Produção dos atos processuais, registro dos atos processuais e publicidade dos atos processuais. E quarto, o fornecimento de dados essenciais à gestão das informações necessárias aos diversos órgãos de supervisão, controle e uso do sistema judiciário. Então acompanha comigo aqui, quais são os verbos que você precisa lembrar no que diz respeito ao processo judicial eletrônico. Controle do quê? Da tramitação do processo, do andamento do processo. Padronização dos dados e informações compreendidas pelo processo judicial. Produção, registro e publicidade dos atos processuais. Fornecimento de dados essenciais à gestão das informações necessárias aos diversos órgãos de supervisão, controle e uso do sistema judiciário. Então você tem aí todos os aspectos, todos os elementos necessários para você se lembrar no que diz respeito ao processo judicial eletrônico. Tudo aquilo que o processo judicial eletrônico precisa fazer e é importante que você se lembre, ok? Prosseguindo, nós vamos lá para o artigo 3º. O artigo 3º nos traz uma série de denominações, uma série de distinções previstas na lei sobre a nomenclatura utilizada na própria lei. Presta atenção nesse artigo 3º, porque o artigo 3º estabelece qual o significado dos termos usados nesta lei, tá? Então dá uma olhada lá. Para o disposto nesta resolução, considera-se assinatura digital. Então, o que é assinatura digital? Assinatura digital é o resumo matemático computacionalmente calculado a partir do uso de chave privada e que pode ser verificado com o uso de chave pública.
estando o detentor do par de chaves certificado dentro da infraestrutura de chaves públicas brasileira. O que é isso aqui, ó? ICPBR. O que significa essa sigla ICPBR? Significa Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, na forma da legislação específica. Vamos de novo. O que é assinatura digital? É um resumo matemático computacionalmente calculado a partir do uso de chave privada que pode ser verificado com o uso de chave pública, estando o detentor do par de chaves certificado dentro da infraestrutura de chaves públicas brasileiras, chamada ICPBR, na forma da legislação específica. Então você vê aí que você tem a exata definição do que é assinatura eletrônica. Então, a assinatura eletrônica é o resumo computacional, é uma estrutura computacional que permite que você se identifique. Você tem uma chave privada, só sua, e ela é autenticada por meio de uma chave pública. E só você detém este conjunto, portanto, o processo terá certeza de que você é você mesmo, ok? Então, isso é assinatura digital. Segundo, autos do processo eletrônico ou autos digitais. Autos digitais. Autos digitais ou autos do processo eletrônico são um conjunto de metadados e documentos eletrônicos correspondentes a todos os atos, termos e informações do processo. Quando você fala de processo físico, quando a gente falava de processo físico tem os autos. Os autos são aquele conjunto de documentos encadernados que formam o processo. No caso de processo digital, o que são os autos do processo digital? Os autos do processo digital são o conjunto de dados que reunidos dão identidade, fazem a estrutura de todo o processo digital. Então, o conjunto de documentos, de elementos digitais que formam a totalidade do processo digital. O que mais? Digitalização. O que é digitalização? É o processo de reprodução ou conversão de fato ou coisa, produzidos ou representados originalmente em meio não digital para o formato digital. Então é reprodução ou conversão de fato ou coisa que originalmente não estava em meio digital e é transformado para o formato digital. É o que a gente popularmente chama de escanear, né? Você passa no scanner, você digitaliza aquilo e transforma em um documento digital para poder ser incluído num processo digital. O que mais? Documento digitalizado. Documento digitalizado é a reprodução digital de um documento originalmente físico, ou seja, o documento digitalizado é aquilo que você obtém depois de passar pelo processo de digitalização. Você viu aqui no inciso anterior, no inciso 3, o que é digitalização. Depois que você tem a digitalização, aí você tem o documento digitalizado. Então, aqui no inciso 3, você fez a digitalização, que é o processo de conversão, e depois que você faz esse processo de conversão, você obtém o documento digitalizado. E o que é um documento digital? Cuidado para não misturar, hein? Documento digital é o documento originalmente produzido em meio digital. Então, ele nunca foi físico. Qual é a diferença de um documento digitalizado para um documento digital? O documento digitalizado era um documento físico. E aí, você digitalizou o documento, ele se transformou num documento digitalizado. E um documento digital, ele nunca existiu fisicamente. Nunca foi um documento físico. Ele já é feito no próprio processo digital. Então você tem lá
um processador de dados, por exemplo, e você constrói aquele arquivo já no processo digital. Ele já sobe direto para o processo, nunca teve existência física. Então esse é um processo, é um documento digital, diferente do documento digitalizado que já foi físico e foi convertido para o meio digital. Depois você tem meio eletrônico. O que é meio eletrônico? É o ambiente de armazenamento ou tráfego de informações digitais. Então, meio eletrônico é o próprio processo digital, né? Ele está em meio eletrônico por quê? Porque ele não está em meio físico. Meio físico é papel. E meio eletrônico? Meio eletrônico é o conjunto de informações, é o conjunto de dados, é o espaço digital para a existência do processo não físico. O que mais? Transmissão eletrônica. Transmissão eletrônica é toda forma de comunicação à distância com a utilização de redes de comunicação, preferencialmente a rede mundial de computadores. Rede mundial de computadores, como nós sabemos, é a internet. Né? Rede mundial de computadores é a internet. Então, transmissão eletrônica é toda forma de comunicação à distância com utilização de redes de comunicação. Transmissão eletrônica é aquilo que acontece, por exemplo, quando um advogado faz o protocolo de uma petição no meio digital. Então, ele sobe uma petição eletrônica, ele faz a petição e aí ele entra no sistema do processo digital e envia uma petição eletronicamente para fazer o protocolo. O que ele está fazendo aí? Ele está se utilizando de transmissão eletrônica, conforme diz aí o inciso 6. Inciso 7. Inciso 8 agora. Usuários internos. Quem são os usuários internos? São os magistrados e os servidores do Poder Judiciário, bem como outros a que se reconhecer acesso às funcionalidades internas do sistema de processamento em meio eletrônico, tais como estagiários e prestadores de serviço. Então, usuários internos são aqueles que trabalham no judiciário, tá? Usuários internos são aqueles que trabalham no judiciário e se utilizam do processo eletrônico para fazê-lo andar, para desenvolver a atividade que é própria do judiciário no processo eletrônico. Por óbvio, então, usuário externo quem é? Todo mundo que não é interno. É justamente o que diz a resolução. Olha aqui, ó. Todos os demais usuários, ou seja, todo mundo que não é interno, incluídos as partes, os advogados, os membros do Ministério Público, os defensores públicos, os peritos e os leiloeiros. Só estes? Não. Incluídos estes, também estes, mas todo mundo que não for do público interno será do público externo. Todos que se utilizarem do processo eletrônico e não trabalharem no judiciário, ok? Muito bem. O que mais que a gente tem aí? Artigo 4º, continuando. Os atos processuais terão registro, visualização, tramitação e controle exclusivamente em meio eletrônico. Atenção, olha aqui, ó. Tá, essa lousa tá revoltada hoje. Exclusivamente em meio eletrônico. De novo, do começo. Os atos processuais terão registro, visualização, tramitação e controle exclusivamente em meio eletrônico e serão assinados digitalmente. Olha lá, a assinatura digital que a gente viu agora há pouco, contendo elementos que permitam identificar o usuário responsável pela sua prática, pela prática dos atos, né? Para que, eventualmente, se for necessário, eu consiga saber quem foi que realizou aquele ato e se houver necessidade, porventura, de esclarecer alguma coisa acerca do ato, eu saiba quem foi o usuário responsável. Parágrafo 1º. A reprodução de documento dos autos digitais deverá conter elementos que permitam verificar a sua autenticidade em endereço eletrônico para esse fim,
disponibilizado nos sítios do Conselho Nacional de Justiça e de cada um dos tribunais usuários do sistema judicial eletrônico PJE. Então, se eu, porventura, for reproduzir um documento do processo eletrônico, se eu for imprimir uma sentença, por exemplo, imagina que eu quero imprimir uma sentença, o que precisa para comprovar a autenticidade? É preciso que neste documento venha algum elemento que sirva para eu pegar este elemento, por exemplo, uma impressão, normalmente vem assim, né? Uma impressão na lateral da página, indicando qual é o site onde eu posso verificar a autenticidade daquilo, para que qualquer pessoa que pegue aquele documento possa ter certeza de que o documento é efetivamente derivado do processo digital, que aquele documento é verdadeiro. Então volta lá no parágrafo 1º que diz: a reprodução de documento dos autos digitais deverá conter elementos que permitam verificar a sua autenticidade. Como? Em endereço eletrônico para esse fim, disponibilizado nos sítios do Conselho Nacional de Justiça não é ou, hein? É de cada um dos tribunais usuários do sistema Processo Judicial Eletrônico PJE. Parágrafo 2º. O usuário é responsável pela exatidão das informações prestadas quando de seu credenciamento, assim como pela guarda, sigilo e utilização da assinatura digital, não sendo oponível em qualquer hipótese a alegação de uso indevido nos termos da medida provisória número 2200-2 de 24 de agosto de 2001. O que significa isso aqui? Significa que o usuário é responsável pela sua assinatura eletrônica e é responsável por todos os dados que ele fornece quando é feito o credenciamento do usuário. Quando você é credenciado como usuário do processo eletrônico, seja interno ou externo, você recebe, como já foi dito, uma assinatura eletrônica, um documento digital. E você é responsável pela guarda desta assinatura digital e pelos dados que você forneceu. Não interessa dizer assim, não fui eu que fiz, foi outra pessoa se utilizando a minha assinatura digital. Não, isso não é admitido. Você é responsável por todo o ato que for praticado com a sua assinatura digital. Parágrafo 3º. Somente serão admitidas assinaturas digitais de pessoas físicas e de pessoas físicas representantes de pessoas jurídicas, quando realizada no sistema PJE ou a este destinada, se utilizado certificado digital A3 ou equivalente, que o venha a substituir na forma da normatização do ICP Brasil. Atenção aqui, ó, do que você precisa lembrar aqui. Somente serão admitidas assinaturas digitais. Então, ó, só pode ser usada a assinatura digital, tanto de pessoa física quanto de pessoa física representante de pessoa jurídica, quando realizada no sistema, se essa assinatura digital for feita utilizando o certificado digital A3 ou equivalente. Tá? Então, qual é o certificado digital que se admite para fins dessa resolução? Certificado digital A3 ou equivalente. Tudo bem? Parágrafo 4º. A assinatura digital por meio de aparelhos móveis que não possam ser acoplados a dispositivo criptográfico portável. Que diabo é um dispositivo criptográfico portável? É isso aqui, ó, a própria lei esclarece. Tokens ou cartões. O que é token? Token é um dispositivo que pode ser acoplado no computador, né? Então, muitas vezes, ele se assemelha a um pendrive. Então, você coloca lá na entrada USB do computador para que ele possa ser verificado. Ou ainda, um cartão digital que vai ser acoplado numa leitora de cartão e essa leitora de cartão vai ser colocada na entrada USB também do computador. Então, estes são os dispositivos a que se refere aí esse parágrafo. Volta lá para a gente ver, ó. A assinatura digital por meio de aparelhos móveis que não possam ser acoplados a dispositivo criptográfico portátil com certificado A3 será realizada na forma a ser definida pelo Comitê Gestor Nacional do Processo Judicial Eletrônico. Então, presta atenção. A regra é
que você tem que usar um certificado digital desse tipo A3. Né? Você pode usar esse tipo de instrumento portável, como por exemplo um token ou um cartão digital. Pode ser feito por outro meio, como por exemplo por um celular, que é o que está falando aqui o parágrafo 4º, assinatura digital por meio de aparelhos móveis que não possam ser acoplados a tokens ou cartões. Pode ser feita? Será realizada na forma a ser definida pelo Comitê Gestor Nacional do Processo Judicial Eletrônico. Então, nos termos da resolução, pode haver esse tipo de acesso por meio de instrumento que não seja esse token ou cartão digital, que não seja acoplável a eles? Sim. Dispositivo móvel, como por exemplo um celular, em princípio sim, mas não está regulamentado na resolução. Será regulamentado oportunamente. Toma cuidado com a redação do artigo. Toma cuidado com a redação da questão na prova. Lembra que ninguém vai te pedir na prova para interpretar o que está escrito aí, né? Porque você não é um técnico da parte de eletrônica, você não tem que ter conhecimento técnico. Por que eu estou chamando sua atenção para isso aqui? Eu estou chamando sua atenção para você ver como é que está redigida a letra da resolução. Como é que está redigido cada parágrafo? Porque é isso que vai aparecer na sua prova. É você saber se está escrito na sua prova aquilo que está escrito na resolução. Tudo bem? Vamos dar uma paradinha e a gente volta daqui a pouco para continuar tratando desta resolução 185 do CNJ do processo judicial eletrônico. Até já, não vá embora.